Ceará consegue um empate heróico. E assim, fomos totalmente prejudicados. O árbitro tá de sacanagem dar o segundo amarelo pro Lucas Lima. Um vermelho, né? Pô, tá de sacanagem, velho. Ele totalmente queria aparecer em campo, esse árbitro. Ele foi totalmente rancoroso. E olha assim, eu estou defendendo o Lucas Lima e eu sou um dos caras que mais critica o Lucas Lima. Eu não acho ele nada demais. Ele é horrível? Verdade. Ele é ruim? Verdade. Ele não agrega em nada? Verdade. Mas, pô, aí eu vou ter que agir em defesa dele porque ele... Pô, o cara forçou, irmão. O Brian Boge forçou. Foi tipo no nariz do cara, do Brian Boge, a mão do Lucas Lima. E depois de 5 segundos depois, o Brian Boge tem na consciência dele, eu posso usar isso como uma falta e tal, e o árbitro, né, caiu na onda do Brian Boge. E no final, o Lucas Lima foi expulso. Tem vídeo aí do Lucas Lima trocando ali farpas, né, discutindo com a torcida, vou trazer para vocês. Mas antes, vamos para a escalação, que é a seguinte, o Ceará vem com escalação muito diferente, que foi o seguinte: Richard no gol, de lateral direito, pelo menos no começo, foi o Júlio César, que, pô, foi um dos melhores ontem em campo, atuou de lateral direito, também ali de meio e tal, né, jogou muito o Júlio César ontem. Dupla de zaga com Éder e Luizão, lateral esquerdo Fernando, e o trio de meio de campo com o Richardson, Lucas Lima e Matheus Araújo. E assim, Matheus Araújo, minha nossa, né? Nada demais. Só pegava a bola e tocava. Somente. Mas assim, com todo respeito, Matheus Araújo pra mim hoje é a terceira opção, cara. O Juan Alano ontem entrou, foi assim, uma pré-assistência ali do Juan Alano, jogou muito. E pra mim hoje o Juan Alano ou o Vina não estão disponível. Embora o Vina já vai estar disponível no próximo jogo contra o Cuiabá. Mas acredito, tudo pode ocorrer, o Vina ser banco, né? Por estar voltando de uma lesão. Pra mim o Juan Alano é titular. E na briga por meia é o Juan Alano e o Vina. Essa que é a verdade. Matheus Araújo, minha nossa, não tem nada demais, cara. É um meia que não bate falta, é um meia que não bate escanteio, é um meia que dificilmente chuta uma bola fora da área, é um meia que você não vê gerar uma grande chance assim, é um meia que você não vê um passe quebrando linhas como o do Juan Alano. Então o Matheus Araújo não é aquele cabeça pensante. Pra mim, tem que sair no meio do ano. O Raí, você tá louco? Tem que sair. Não agrega em nada, cara. Não agrega em nada. É um meiazinho de estadual somente, cara. Tem que emprestar ele pra outro clube e tal. Não sei, pô. Mas não dá pra ficar com ele, cara. Com todo respeito. Beleza. E agora, no trio de ataque, com o Rafael Ramos ali de improvisar de ponta direita e tal. Pô, o Rafael Ramos ontem jogou muito mesmo. Jogou muito. Depois ele volta pra lateral direita, né? E também depois da expulsão do Lucas Lima. E o Júlio César vai ali, forma ali um trio de meio de campo, né? Beleza. O centroavante, o Wendel Silva, que é um horroroso, né? Joga nada. E o ponto esquerda, Fernandinho. Cara. Assim, eu espero que o Moza não tenha essa insistência dele, cara. Assim como foi o Condé temporada passada, que tinha os seus preferidos. Quando o Pedro Raul tava mal, continuava usando o Pedro Raul. Embora, né, não tinha um reserva do Pedro Raul. Até que eu não contestava tanto ao Pedro Raul, né? O Condé. Mas, assim, cara, pô, não dá, Fernandinho, cara. Não dá. Ontem o Mateuzinho, o Júlio, né? O Júlio que deu assistência ali, entraram muito bem. E assim, ontem o Júlio jogou improvisado ali de centroavante, né? E foi melhor do que o Wendel Silva. E assim, Mateuzinho ontem também entrou muito bem e tal. Pra mim tem que ser o titular. Porque não dá pra ficar com o Mateuzinho. Perdão. Não dá pra ficar com o Fernandinho. Não dá mesmo, cara. Tem que mandar ele embora final na segunda janela e já era, mano. Não dá. E essa foi a escalação do Ceará. O Ceará tem uma grande chance ali no primeiro tempo. O Ceará até que poderia fazer o gol. Teve até uma boa jogada trabalhada ali e tal. Que vai no Júlio César. Ali uns passes na meia e tal.
E até quando chega no Fernando, na grande área, o Fernando, eu acredito que assim, o Fernando não tomou a mal decisão, sabe? Mas bem que ele poderia ter uma decisão melhor, de quando tivesse na pequena área, cortar, né? E assim ter uma linha de passe ali para o horroroso do Wendel Silva ou chutar no gol, né? Então, assim, nos acréscimos, né? O Lucas Lima é expulso. Mas antes, olha esse lance do Fernandinho, mano. Sinceramente, o que eu ri desse lance aqui eu ri demais, cara. Você entende, nossa? Olha isso. É muito ruim, cara. Mas quando a fase é ruim é impressionante, cara. E tipo assim, ele perde, né? Ele tropeça ali, ele fica tipo... aceita, tá ligado? Aceita, tá ligado? Acho que deve estar pensando na cabeça dele. Cara, como eu sou horroroso, como a fase é ruim. Mano, minha nossa, não dá pro Fernandinho ser titular mesmo. Não dá, cara. É muito ruim, mano. Muito ruim, não é pouco não, cara. E assim, a expulsão do Lucas Lima foi totalmente... O Ceará foi prejudicado e... Cara, Pô... Nós fomos prejudicados, mas assim, eu acho que, tipo assim, cai muito em cima do Lucas Lima, talvez também seja um pouco assim de exagero. Até porque nesse jogo em si, ele não teve culpa. Que até no próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês, ele faz essa pergunta pra torcida, né? Se eu tenho culpa e tal, se eu tenho culpa. Já vai um spoiler. Mas no jogo contra o Retrô, né, mereceu o vermelho mesmo, mas pô, é muito azar, 2 vermelhos seguidos, mano, o cara conseguiu essa proeza, mano, minha nossa, mas é isso, cara, o Lucas Lima não é jogador pra estar no Ceará, pô, o cara não joga bem numa Série B, mano, tá ligado, jogadores que temporada passada tiveram poucas oportunidades com o Condé e foram totalmente... caíram em cima do Condé, o Condé não dá oportunidade e tal, que era Matheus Araújo, que é o Lucas Lima, né, que o Ceará investiu 3 milhões temporada passada pelo Lucas Lima. Luca quando chegou também, não teve tantas oportunidades, mas tá aí, o porquê o Condé não deu oportunidade, tá aí, só mostra o quanto limitados eles são. E assim, não agrega em nada, cara. Nem na Série B agrega. Então tem que mandar esses 3 embora, fazer uma limpa nesse elenco. Essa que é a verdade. Porque não dá pra ficar, mano, com jogadores que não somam nada no Ceará. Não dá pra ficar. E agora, quando o Lucas Lima é expulso e tá saindo pro vestiário, a torcida cobra ele e tal, né? Critica ele. Aí ele responde. Então, tá aí, rapaziada. Ele pergunta, né? Eu tenho culpa. Pô, agora que a torcida vai cair mais em cima dele. Porque, pô, ele quis bater de frente com a torcida, pô. Agora vai ser muito difícil, né? A torcida gostar dele e tal. Pô, o cara bateu de frente com a torcida, irmão. Então, assim, sei lá, a diretoria é emprestar o Lucas Lima, cara. Na janela do meio do ano, não dá pra ficar com ele, pô. E principalmente por causa disso, né? Talvez a diretoria não vai ver isso com bons olhos, por bater de frente com a torcida. E talvez, né? O cara tava de cabeça quente e tal, né? E falou isso. Mas realmente ele está certo, ele não teve culpa, pô. O árbitro totalmente, né? Mal intencionado, acaba cometendo isso. E é isso, rapaziada. O primeiro tempo do Ceará é esse. Já o segundo tempo do Ceará aqui, assim, eu esperei, tipo assim, o Ceará iria fazer, né, entrar com o Mel, que não sei, mais um Mel que não teve oportunidade, que me surpreendeu. E assim, o Ceará, mesmo com a menos, vai pra cima, a ponte totalmente retrancada, querendo conquistar esses 3 pontos, só um gol. E o Ceará vai pra cima, teve grandes oportunidades no segundo tempo. E até porque entra com o Júlio, que entrou muito bem. Entra com o Mateuzinho, que também entrou muito bem. Entra com o Juan Alano, que entrou muito bem. Então, assim,
Com o Sanches também, né? O autor do gol entrou muito bem. Então todas as substituições entraram muito bem, cara. Jogaram muito. Foi até, né, a jogada ali com o passe do Juan quebrando linha. Tem que ser titular. Um passe do Juan quebrando linha, encontrando o Júlio. E o Júlio encontra o Sanches. Eu acredito que o Sanches. Acredito que o Júlio tentou chutar no gol, mas acabou servindo de assistência e o Sanches de carrinho faz o gol. Então, muito bom. Eu comemoro esse um ponto pelo que foi o jogo, com a menos e de uma forma prejudicada que nós fomos. Então, eu comemoro esse um ponto. Então, é um ponto valioso para mim. Não queria que fosse desse jeito, claro que não, mas é isso, rapaziada. Então, próximo jogo eu espero que o Moza venha com mudanças, venha com a entrada do Melk titular, que pra mim deveria ter oportunidade antes. E sim, quase que eu me esqueço, ontem o mais horrível, assim, quando entrou, foi o Alex Silva. Nossa, seu horroroso, tem que mandar embora também pro Ceará. Quase que eu me esqueço desse Braga. Tem que mandar embora esse Alex Silva, cara. Então, é isso, ver se tem que dar mais oportunidade pro Sanches. Quem sabe ele ser titular? Não sei. Então, vamos ver aí próximos jogos, o que o Moza vai fazer e tal. Então, é isso. O Sanches, de certa forma, salvando o trabalho do Moza. Apesar se um Moza assim, perdesse o jogo passado, não seria a favor da demissão dele, porque fomos totalmente prejudicados. Então, se fosse uma expulsão realmente válida, o que realmente, tipo assim, é claro que, era pra vermelho, era para o segundo cartão. Aí, né, tinha que mandar o Moza embora, tinha que mandar o Lucas Lima embora e tal. Então, vocês me veriam aqui largando o aço no Lucas Lima. Então, apesar de eu não ser um fã do Lucas Lima, não gostar do futebol dele, eu não vou ser injusto com o cara e reconheço que ele não mereceu o segundo cartão. Então, é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto. Valeu.